construa a bissetriz dos ângulos AVB, AVB, que é esse aqui, e do CVD, que é esse daqui, certo? Então, vamos lá. A bissetriz, ponta seca no vértice, qual que é a abertura maior que a metade? Vamos fazer um arquinho. Quando a gente faz esse arquinho, nós vamos encontrar com a semi-reta 2 pontinhos de apoio, certo? E aí, nós vamos nesses pontinhos de apoio, com a abertura maior que a metade, cruzar de um lado e do outro. Fazendo isso desse lado aqui, ó. Qual que é a abertura maior que a metade, né? Nós vamos obter 2 pontinhos de apoio aqui. Ponta seca nos pontos de apoio, cruzo de um lado, com a abertura maior que a metade, cruzo do outro, certo? O ponto de encontro aqui dos arcos, ó, nós vamos ligar, certo, ó, com o vértice aqui. No caso aqui, ó, deu dessa forma. O que se observa quanto às duas bissetrizes, por quê? Elas são opostas, ó, essa tá pra cá e essa tá pra esse lado. Porque os ângulos AVB, por que que isso acontece, né? Porque o ângulo AVB e o CVD são opostos pelo vértice, tá? Então, nós vamos colocar isso, escrever dessa forma. Então, ó, são semi-retas porque os ângulos AVB, aqui faltou opostas, ó, semi-retas opostas, porque os ângulos AVB e CVD são opostos pelo vértice. A gente pode colocar o PV, tá? Construa agora as bissetrizes dos ângulos AVC e BVD. E verifique se apresentam a mesma característica. Então, aqui nós vamos fazer a bissetriz desse ângulo, né? Ponta seca aqui. Abertura maior que a metade, cruzo de um lado e cruzo do outro. Fazemos a mesma coisa aqui nesse outro lado, né? Vou aproveitar já o arco que já tinha e vamos fazer do mesmo tamanho, tá? Aqui nós vamos fazer, cruzar os arcos com a abertura maior que a metade. Onde cruzaram aqui, ó, a gente vai ligar os dois, ó. Esse ponto e esse ponto. Certo? E aqui, então, ó, olha só. Ele pergunta, construa as bissetrizes, né? E verifique se apresenta a mesma característica. Sim, né? Os ângulos AVC e BVD são opostos pelo vértice, certo? Exercício 6. Construa um ângulo RVZ de medida φ, de modo que o φ seja 5 meios de gama. Então, a gente pode pensar aqui assim, gente, ó. Nós podemos dividir o gama em duas partes e fazer vezes 5, certo? Então, o gama é essa medida aqui, certo? Tá? Então, nós vamos dividir ele em 2. Como a gente divide? Pela bissetriz. Então, nós vamos vir aqui, qualquer abertura, tá? Vamos encontrar 2 pontinhos de apoio com os lados do triângulo, do ângulo, tá? E nós vamos encontrar aqui a bissetriz desse ângulo, ó. Tá? Então, nós vamos ligar, ó, esse vértice com esse ponto aqui formado. Tudo bem? Então, aqui nós dividimos o gama por 2. Aqui o gama por 2. O que ele quer que a gente construa, então, agora? O RVZ, tá? O RVZ. Quem é o RVZ? Né? De medida φ. É o φ que é 5 vezes o gama dividido por 2, desculpa. Então, nós vamos fazer aqui uma reta auxiliar, tá? Vou marcar aqui o vértice. Como o chapéu tá em V, nós vamos pôr aqui o V. Nós vamos fazer a mesma abertura que a gente utilizou aqui, ó.
Lembra? Usei uma medida, casei com ela. Venho aqui e já faço ela aqui, ó. Agora, nós vamos pegar... Nós já temos a metade aqui, ó, o gama dividido por 2. Nós vamos pegar essa metade, ó. E nós vamos multiplicar ela 5 vezes, porque aqui, ó, se não tem nada entre eles, é 1 vezes. 5 vezes. Aqui nós temos o início do ângulo, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E nós vamos fechar esse ângulo aqui. Ligar o V com esse ponto formado. Como o ângulo chama RVZ, nós vamos pôr o R aqui em algum lugar, ou o Z, tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui RVZ. E assim ficou o nosso ângulo. 7º exercício. Construa um ângulo RPS, cujas medidas seja o triplo da soma de alfa mais beta. Bom, então, nós vamos fazer uma reta auxiliar qualquer, aqui, tá? Ó, uma reta auxiliar, nós vamos marcar o ponto, como o chapéu tá em P, nós vamos marcar o ponto P aqui, tá? Ó, o P eu marquei mais no início, tá? Aí, nós vamos escolher uma abertura pra casar com ela, ó. Ponta seca no vértice, nós vamos fazer essa abertura em alfa, em beta e em P. Lembrou? Casamos com ela, ó. Escolhi uma abertura, casei com ela. Nós vamos somar o alfa, né? Lembrando, a gente vai pegar aqui no arco. Onde começa, onde termina. Onde começa, onde termina. Aqui a gente tem onde começa. Certo? Alfa, vem aqui. Nós vamos somar. Mais o beta. Ó, mais o beta. Então, aqui, se a gente for ver, eu vou por pontilhado. Nós temos a medida do alfa mais o beta. A gente quer o triplo dessa soma, né? Então, ó, nós vamos fazer o triplo dessa soma. Nós vamos pegar essa medida, alfa mais beta, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, aqui a gente vai prolongar esse arco aqui, ó. Certo? E aí, a gente vai fechar aqui em P. Esse é o nosso ângulo, então. Certo? Tudo bem? O triplo de alfa mais beta. Certo? 8º exercício. Construa o ângulo CDM, cuja medida seja a metade da diferença entre as medidas dos ângulos dados. Então, ó, nós vamos começar aqui. Nesse cantinho aqui, nós vamos construir uma reta, certo? Como o vértice está em D, nós vamos marcar ponto D aqui. E aí, é a diferença da metade. Então, é como se a gente tivesse assim, ó. Seja o ângulo CDM seja igual a metade da diferença entre as duas medidas. Seria o ângulo E menos o ângulo G, porque é o maior. Bom, para a gente fazer isso, fizemos a ideia ali. Nós vamos vir aqui em E, escolher qual que é a abertura e casar com ela, ó. Abertura em E, a mesma abertura em G e a mesma abertura em D. Certo? Aí, nós vamos pegar a medida do E, onde ele começa, onde ele termina. Vou marcar aqui, né, os pontinhos onde começa, onde termina. Onde começa, onde termina, e aqui tem só o início. Nós vamos pegar a medida do ângulo E. Vou chamar aqui de beta, né? Já que ele não deu, e vamos chamar aqui de alfa, tá? Então, nós vamos pegar a medida do beta, tá? Nós vamos vir aqui no início e marcar o beta aqui. Essa é a medida do beta. Só que aí é menos o alfa. Então, vamos pegar a medida do alfa e nós vamos subtrair. Certo? Onde a gente subtraiu, esse daqui é o alfa, formou um pontinho. Nós vamos achar a bissetriz do que sobrou.
que nós vamos dividir por 2. Cruza de um lado, ponta seca nesse início, cruza desse, e a outra ponta eu coloquei aqui, ó. Não deu a diferença. E aqui nós vamos ligar o ponto D com esse pontinho formado aqui, ó. Tá? Certo? Então, essa é a bissetriz. Ele falou que o ângulo chama CDM. Colocamos o nome aqui. Aqui também faltou pôr o nome, né? RPS. Então, ficou dessa forma, tá? Ó. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Opa, ficou faltando, ficou fora, né? Então, a gente achou a bissetriz aqui dos dois, tá? Da diferença, nós fizemos beta menos o alfa e nós fizemos a bissetriz desses, da diferença aqui. Se apoiou nesse ponto, nesse, abertura maior que a metade de um lado e do outro. Ligamos o D com esse ponto, aí formou o CDM, certo? Tudo bem? Então, tá bom.